Fala pessoal, um bom dia a todos, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou estar explicando para vocês como tornar a sua realidade aquilo que você quer, certo? Vou estar falando um pouco de inconsciência e consciência. Muitas pessoas não sabem, mas a sua realidade é criada por você mesmo. E se você não gosta da realidade que você tem, infelizmente você está criando essa realidade. E quando você entende que o estado que você tem na sua consciência, certo? É o que cria, é o que atrai as coisas que vocês estão vivendo, tudo se torna o quê? Mais clarificado. E para vocês entenderem que, por mais que vocês estejam vivendo no seu estado inconsciente, isso torna o seu estado inconsciente a sua realidade. Por isso que isso é muito importante para que vocês entendam que inconsciência é algo que 90% ou mais de 90% da população está vivendo hoje em dia. Eles acham que aquela voz que vocês têm na cabeça são elas mesmas, certo? E aquela voz não é você, você é a consciência que escuta aquela voz. E hoje a gente vai estar destrinchando isso para que você entenda que eu crio minha realidade e que minha realidade vem através daquele estado que eu tenho de consciência, certo? Então aqui, ó, inconsciência e consciência, certo? Tanto a inconsciência quanto a consciência que vão ser praticamente a mesma coisa, só que aqui você tem a certeza de quem você é, certo? Você não está perdido e seguindo padrões, e seguindo amigos, seguindo governo, seguindo família, você não está perdido dessa forma. Aqui você sabe quem é e aqui você não sabe. Porém, esses dois estados, eles criam o quê? Aquilo que você é. E se você tem consciência daquilo que você é, através dos seus sentimentos, os sentimentos é o quê? Fé, aquilo que você cria sem nunca ter visto. Você acredita que aquela parada aconteceu, mas você nunca viu aquilo. Então, sua consciência vai criar ideias através dos seus sentimentos, certo? Sentimentos é o quê? O efeito. Aí aquelas ideias que você cria é o objetivo que você deseja. E o objetivo é lançado ao subconsciente, e o subconsciente é quem tem o poder de fazer aquela coisa realizar, certo? E o consciente, ele é o quê? O lado masculino. E o subconsciente é o lado feminino. Por quê? O consciente masculino é o que cria as ideias, mas o masculino não tem a capacidade de fazer as coisas se realizarem. E o subconsciente é considerado feminino porque é considerado ou comparado com o útero. O útero da mulher faz o quê? Cria, da forma, realiza. É assim que você cria essas ideias no seu consciente manda para o seu subconsciente e aquilo se torna realidade. O subconsciente torna forma, traz forma aquilo que você jogou para o subconsciente. E você tem que entender isso. E daí, se você tem consciência de ser, você está mandando ideias que você concorda, certo? Que você concorda para o seu subconsciente e isso está tornando o quê? A sua realidade, certo? Está tornando a sua realidade real, já está dizendo. Só que, se você está vivendo no inconsciente, seguindo padrões familiares, você não sabe quem é você adquiriu medo de outras pessoas, você está perdido, não tem um propósito, você não sabe nem quem você é, você acha que aquela voz na sua mente é você, o seu estado inconsciente está gerando a mesma coisa lá, ideias. Porém, o estado inconsciente que você está não está de acordo com o que você quer. E daí o que você quer está totalmente diferente do estado de consciência que você tem e o que está acontecendo. O estado de consciência que não está de acordo com o que você quer está criando sua realidade. Realidade mais uma vez. E você tem que entender isso. Para que você atraia qualquer coisa que você queira na vida, você vai ter que tornar consciente quem você é, certo? Você faz essa pergunta, quem eu sou? Quem é esses pensamentos na minha cabeça? Assim que você começar a entender quem você é, você começa a criar a sua realidade. E infelizmente, se a realidade que você está vivendo não é a realidade que você gosta, você foi o único que criou ela. E você tem que entender que aquilo que você atrai está conduzido com aquilo que vai passando pela sua consciência, certo? E o seu subconsciente só vai dando forma. E para que a gente entenda que o nosso consciente, nossa consciência é aquilo que a gente é, que a gente está aqui só experienciando
Deus através desse corpo humano, que a gente não tem separação, a gente não é corpo físico. A maioria das pessoas hoje em dia vivem na dualidade, eles acham que estão separados de tudo, mas aquilo que você faz para o próximo volta para você, certo? Você tem que entender que você é um imã magnético. Aquilo que você faz, consequentemente você está conectado com tudo, e aquilo que você fez volta para você. Se você está conectado, aquilo volta para você, e você tem que entender isso. Para que você realize as coisas que você quer na vida, para que você tenha consciência e o que você quer esteja alinhado com o estado, você tem que estar consciente. Porque se você está inconsciente, seguindo padrões, seguindo amigos, sendo influenciado pela maioridade, né? E você não vai saber quem você é. Você vai estar repetindo os mesmos padrões todo ano, num passado conhecido, porque o seu ego ele precisa ser alimentado com coisas que aconteceram. Certo? O seu ego quer sempre você na zona de conforto. E aquela zona de conforto é o que faz você não crescer. É o que faz você continuar no seu inconsciente. E você tem que entender que para você parar de alimentar o ego, certo? Para quem não sabe, o ego, aquele falso eu, aquelas máscaras que você usa para a sociedade, certo? E para que você pare de alimentar o ego, você tem que estar no presente. O ego precisa do passado e do futuro para sobreviver. Ele precisa ser alimentado por isso. Só que para que você viva consciente, só vai ter uma linha do tempo. A linha do agora. Se você não estiver pronto na linha do agora, sua realidade está sendo criada pelo seu inconsciente. E seu inconsciente vai estar o quê? Projetando coisas no futuro, fazendo você ficar ansioso, frustrado, ou ele vai estar se baseando em coisas no passado, repetindo a mesma coisa no seu dia atual. E o que é que acontece? Quando você vai dormir, certo? Quando você vai dormir e aquilo que você projetou no seu consciente, aquele estado que você estava, já criou a sua realidade do dia seguinte. E às vezes você acha que tem livre-arbítrio, mas o seu dia já está totalmente programado por aquilo que você acreditou ser no passado, por mais que você não tenha consciência de ser aquilo. O que você quer é diferente. Vai acontecer exatamente aquilo que você teve o quê? Estado de ser. Se você tem um estado de ser que é um perdedor, se você tem um estado de ser que é uma pessoa que só reclama, se você tem um estado de ser que não conquista nada, mas você acredita querer outra coisa, não vai acontecer aquilo que você acredita querer. Vai acontecer aquilo que você é. Aquilo que você é em estado. E isso faz com que todas as coisas se tornem diferentes. E aí, quando você descobre que a sua realidade foi criada por você mesmo, o que você faria? Qual as perguntas você começaria a se perguntar? Porque se você sabe, eu vou até fazer outro vídeo, mas se você sabe que você cria suas coisas através da sua consciência, e sua consciência é que dá forma através do seu subconsciente. E seu subconsciente não vai... Eu já estou misturando inglês com português. Sua consciência não vai nunca perguntar se é bom ou ruim para você. Sua consciência acata sua decisão, certo? Como tem passagens na Bíblia, por exemplo, que falam que a mulher deve ser submissa ao homem. E eles não estão falando de mulher. As pessoas confundem, as pessoas terrenas confundem. A pessoa que está separada do todo, Deus, do universo, daquilo que você acredita, pensa que ele está falando da mulher, mas ele não está. A mulher, nesse caso, é o subconsciente. E o subconsciente, ele não pergunta, o subconsciente é submisso ao homem, que é a consciência. O subconsciente só dá forma àquilo que o consciente, o homem, determina que a mulher vai fazer. E o pessoal acha que ele está falando de homem e mulher, mas não está. E daí o seu subconsciente ele é submisso às coisas que vêm atrás do seu estado de consciência. E se sua realidade não está conduzindo com aquilo que você quer, porque seu estado de consciência está totalmente diferente daquilo que você deseja. Você tem que entender que a consciência é o efeito, certo? E o subconsciente é a causa daquilo que você busca. Para que você entenda que as coisas se realizam da forma que você é. E se você tem consciência de ser aquilo que realmente você deseja, você vai realizar aquilo que você quer. Mas se você vive no inconsciente, não sabe quem você é, está totalmente separado do tudo, acha que vive por aparência, sempre buscando validação, você está totalmente fora daquilo que você é. E para que você conquiste tudo na sua vida, você vai ter que se tornar esse ser consciente, certo? Jesus sempre falava, eu e o Pai somos um. O que é que ele quer falar? Jesus nunca duvidou que tinha capacidade de realizar coisas como Deus.
Por quê? Ele acreditava ser um Deus. E ele não duvidava daquilo que ele era. Então ele tinha consciência do que ele era. Certo? Ele tinha consciência do que ele era. E através da consciência que ele tinha, transparecendo para o seu subconsciente, as coisas se tornavam realidade. Jesus era um cara que ele tinha tanta convicção do que ele era, que tudo que ele fazia se realizava. Certo? Mas porque ele teve a consciência, ele tornou consciente daquilo que ele era, nunca duvidou de quem ele era. Quando você tem fé de quem você é, gera aquele sentimento que cria a coisa desejada, tudo se torna diferente. Você consegue chegar em patamares de dinheiro, você consegue chegar em patamares de família que você desejava, você consegue se tornar um comunicador, você consegue se tornar qualquer coisa, mas porque você se tornou consciente de ser aquela coisa. Mas aí você vai me perguntar, e aquelas pessoas que conquistam sem estar consciente? Ela está consciente, só que ela não está trazendo consciência para aquilo que ela é em estado. E por mais que ela esteja inconsciente, a inconsciência ainda gera aquele desejo que joga para o subconsciente e as coisas se tornam realidade. Mas muitas vezes você se perde nisso porque você foca em dinheiro, 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 achando que dinheiro é o núcleo da felicidade, mas não é. E dinheiro não traz felicidade. Se você não estiver conectado com quem você é, se você não estiver no presente, focado no momento, porque a gente só tem um momento para viver. O que acontece depois e antes não tem nada a ver com quem a gente é. E quando você está focado nisso, entende que a felicidade já está em você, que você não será feliz, que você não será uma pessoa de sucesso. Quando você entende que você já é uma pessoa de sucesso, quando você entende que você é feliz, você já se tornou a coisa realizada, porque você é a coisa realizada. Então é aquela coisa da causa e efeito, certo? Feliz, triste. Rico, pobre. Feliz, triste. Se você entende que você é, mesmo sem ser, acreditando que já a coisa desejada, a parada já aconteceu. Porque seu subconsciente torna real aquilo que você acredita ser. E se você entender isso, sua realidade vai se tornar aquilo que você sempre quis. Mas querer sem o estado de consciência não torna real aquilo que você quer. Torna real aquilo que você tem estado consciente de ser. Certo? Entenda isso e se torne aquilo que você quer na vida. Eu te vejo no próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever, certo? Compartilhar. Entra aqui nesse assunto que eu vou ficar postando vídeo o tempo inteiro. Te vejo no próximo vídeo.